Só recapitulando para quem vai ver depois da aula aqui, que comecei a gravar agora, nós estamos revisando as razões trigonométricas do triângulo retângulo, falando das razões seno e cosseno. O seno de um ângulo é calculado por essa forma: cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo? Nós estamos considerando esse ângulo alfa. O cateto oposto a ele é o C. E a hipotenusa é A. Então quer dizer que o seno de alfa é C dividido por A. O cosseno de alfa é cateto adjacente a ele. Ó. Quem é o cateto adjacente? O B. Dividido pela hipotenusa, que é A. Certo? Esse é o cosseno do ângulo alfa. Uma coisa que eu nunca esqueci, que é até engraçado, assim, um professor meu do ensino médio, ele falou o seguinte: ó, uma macete para a gente aprender, para a gente decorar o cosseno e o seno. Ó, imagina que esse ângulo aqui é um olho. Tá vendo aqui? Ó, um olhozinho. E os lados do triângulo são dedos, né? São dedos aqui, ó. Então, quando eu for calcular o cosseno, eu quero o cateto adjacente, ou seja, o dedo que está coçando o olho, ó. O dedo que está coçando o olho. Qual é o dedo que está coçando o olho aqui? O B. Então quer dizer que é o B dividido pela hipotenusa. E o seno vai ser o dedo que está longe do olho. Ou seja, quem é o dedo que está longe do olho aqui? O C. E aí, desse jeito aí, fica bem fácil de lembrar, né? Certo, galera? Vocês estão por aí, estão vivos? E como eu estou vendo aqui Tá certo, tela cheia, porque eu não estou vendo vocês no Meet. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ligar o microfone aí e pedir a palavra, viu? Certo. Ok, galera? Seno e cosseno, entendido aí? E a tangente? A tangente é simplesmente o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente que você pode fazer só como TG ou pode também utilizar tan. Tan de alfa. Tangente de alfa, do ângulo alfa, certo? Você pode usar TG ou tan. Eu gosto de usar TG, que é mais abreviado, mais simples. Vai ser o cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? O C, dividido pelo cateto adjacente, que é o B. Ah, galera, vale lembrar professor, também, não podemos esquecer que em todo triângulo retângulo, nós podemos relacionar os lados desse triângulo, os lados hipotenusa e os dois catetos por um teorema. Quem lembra qual é o teorema que relaciona os lados de um triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Certo? Não vamos esquecer também que temos sempre essa relação dos lados do triângulo. Então, nós temos um teorema para os lados do triângulo e agora temos as razões trigonométricas para os ângulos, que também servem para os que utilizam o valor dos lados desse triângulo. Ok? Se por acaso eu não tiver um desses lados, eu posso usar o teorema de Pitágoras também. Então, nós podemos sempre usar todas essas ferramentas aí no triângulo retângulo. Beleza? Bom, mas observa que o triângulo, ele não tem apenas esse ângulo alfa aqui, ó. Ele tem também esse ângulo beta. E se eu quiser as razões trigonométricas para o ângulo beta, como é que ficaria? Vamos aqui ver para o ângulo beta. Onde é que está o ângulo beta? O ângulo beta está aqui, ó. O mesmo triângulo. Aqui é a hipotenusa A, aqui é o cateto B e aqui é o cateto C, ok? Então, para eu calcular o seno de beta, é a mesma. Eu acho que para eu calcular o seno do ângulo beta é a mesma coisa, a mesma fórmula. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, como é que vai ficar o seno do ângulo beta? Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É o B. O B que é oposto ao beta. O contrário do que é no ângulo alfa. No ângulo alfa, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o C. Já o oposto ao ângulo beta é o B. Então nós temos sempre que ter cuidado em qual ângulo a gente está, com qual ângulo a gente está tratando. Dividido pela hipotenusa, que é A. O cosseno do ângulo beta vai ser o quê? O cateto adjacente a ele. Quem é o cateto adjacente? Ih, eu botei foi seno aqui. Ah, tá certo. O cosseno adjacente ao ângulo beta é quem? O
C. Então fica C sobre A. E a tangente do ângulo beta, é calculada como cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o oposto? O B dividido pelo adjacente, que é C. Ok? Observe uma coisa, galera. Observe uma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo beta, aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui é a hipotenusa A, aqui é o cateto B e o cateto C. Observe que o seno do ângulo alfa, é C sobre A. E o cosseno do ângulo beta, é igual a C sobre A. Né? O seno de alfa é o cateto oposto, que é o C dividido pela hipotenusa, que é A. E o cosseno de beta é o cateto adjacente, que é C dividido por A. E se eu considerar o cosseno do ângulo alfa, que é B sobre A, e o seno do ângulo beta é B sobre A. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Perceberam isso? Então, mas só tem um detalhe. Isso só vai servir... Por que isso serve? Porque esse triângulo aqui ele é retângulo. Ou seja, o alfa mais o beta somados vão dar 90 graus. Quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, nós chamamos eles de ângulos complementares. Significa que o A é complemento de beta e o beta é complemento de alfa. Então, quando os ângulos são complementares, aí funciona essa regrinha aqui, ó. Que o seno de um é igual ao cosseno do outro. E o cosseno de um é igual ao seno do outro. Certo? Quando eles são complementares. Então, é uma regrinha que a gente já pode memorizar aí. Sempre isso. Para ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno de outro. O cosseno de um é o seno de outro. Ok? Fechou? E observe uma coisa. Não, depois eu falo sobre isso. Fechado? Alguma pergunta aqui sobre as razões trigonométricas? Alguma pergunta? Não. Não é? Mais alguma pergunta porque não tem dúvida ou porque não entenderam nada? Rapaz. Não tem dúvida, professor. Não entendi nada. As duas coisas. Eita, merda. Vamos para a próxima parte, que é arcos e ângulos, para a gente entrar no ciclo trigonométrico. Por quê? Observe que aqui, ó, nós temos sempre ângulos que estão... Lembrando que isso aqui é uma revisão, né? Razões trigonométricas é uma revisão apenas. Para a gente relembrar aí algo que a gente já viu. Já era para ter estudado, né? Eu creio que teve algumas pessoas que não estudaram isso. Pode ter não tido isso antes, então... Isso que eu fiz detalhada a revisão. Observe que esses ângulos são complementares, ou seja, eles são ângulos menores que 90 graus. Se vocês observarem aqui no livro de vocês, eu vou pegar o livro aqui de vocês. No livro de vocês, essa primeira parte é do capítulo 1, bem aqui na página... Deixa eu ver qual é a página... Página 22, tem isso aqui, ó. Uma tabela com os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos que vão de 1 grau até 89 graus. Eu creio também que alguns de vocês já estudaram a tabelinha, né, de 30, 45 e 60 graus, que eu vou deixar para ver depois, mais na frente, para a gente ver, lembrar. Aqui eu tenho a tabela com os valores de seno e cosseno e tangente, são valores tabelados. Ó. Por exemplo, o seno do ângulo de 30 graus, aqui, ó. O seno do ângulo de 30 graus é 0,5, o cosseno é 0,866 e a tangente é 0,5
77. Ok? Voltando aqui para a nossa aula. Então, nós vamos estudar agora aqui, começar a ver o ciclo trigonométrico. Vamos falar primeiro de arcos e ângulos. O que são arcos e ângulos? Vou botar o laser aqui. Um arco geométrico. O que é um arco geométrico? Um arco geométrico é uma das partes da circunferência delimitada por dois pontos incluídos. Olha aqui, ó. Eu tenho uma circunferência com um centro O aqui, ó. E aí, essa partezinha que é delimitada por dois pontos, ó, tem aqui um ponto A e um ponto B. Essa cordinha aqui, ó, delimitada por esses pontos A e B, incluindo os pontos, é o que a gente chama de arco, né? Então aqui eu tenho o arco AB. E sempre a gente chama o arco pelos pontos que delimitam ele, ó. Então eu tenho aí, ó, o arco, assim, ó, o arco AB. Ok, ó, é só isso aqui o arco. Certo, galera? Entendido o que é um arco? Um arco é uma parte da circunferência, né, delimitada por dois pontos. Observe que dois pontos, eles sempre delimitam dois arcos diferentes, ó. Eu tenho esse arco aqui menor, em laranja. Esse arco em laranja aqui menor. E tem esse outro arco aqui, ó. Eu posso considerar também esse outro arco maior, certo? Então são dois arcos. Então aqui eu tenho o arco AB. Então um arco é simplesmente o quê? Uma parte da circunferência. Podemos pensar assim. Ok? Se os dois pontos coincidirem, nós teremos um arco nulo ou um arco de uma volta. Imagina aqui, ó, eu tenho o ponto A e o ponto B em cima do ponto A, ó. Significa que esse arco é nulo, né? Ó, se a gente for considerar aqui, ó, imagina que eu venho arrastando esse ponto B para cá, ó. Venho arrastando, ele vai diminuir o arco, né? Ó. Se eu colocar o ponto B aqui, ó, o arco vai ser esse aqui, ó. Vai ser um arco menor. Aí eu venho arrastando até chegar ele em cima do ponto A. Colocar ele em cima do ponto A. Então eu teria aí um arco nulo. Ou, se eu considerar esse outro aqui, ó, eu tenho um arco de uma volta completa, ou seja, a circunferência inteira. Certo? Então, quando os pontos estão em cima do outro, eu posso considerar o arco nulo ou circunferência completa. Entendido o que é um arco aí? Alguma pergunta? Imagina um arco de flecha. Um arco de flecha é assim, né? Ó, ele é curvadinho e tem um aninho aqui, ó, justamente para lançar a flecha. Então, por isso que é chamado de arco de flecha, porque ele é uma parte de uma circunferência. Se você for analisar o arco de uma flecha, ele é parte de uma circunferência. Ele vai completar aqui, ó, se você imaginar, tem umas coisas, ele completa a circunferência. Beleza? Bom, arcos, eles têm duas medidas a ser consideradas, né? Ó. É óbvio que, ó, se o ponto B e o ponto A está aqui, existe uma determinada distância de A até B aqui, ó. Ele tem um determinado comprimento aqui, esse arco. Se eu colocar o B para cá, o valor desse comprimento de arco vai ser menor, ok? Então o arco ele tem duas medidas que a gente considera, que é a medida angular, um arco ele tem a medida angular e tem o comprimento, o seu comprimento. O que é a medida angular e o que é o comprimento de um arco? Considere um ponto A sobre uma circunferência de raio R e centro O. Deslocando-se o ponto A sobre a circunferência, ele percorre uma distância, ao mesmo tempo que gira um ângulo alfa em torno do centro O. Esse movimento do ponto A descreve um arco de circunferência de medida angular e a medida de comprimento. Entenderam nada, né? Vamos pensar aqui, ó. Imagina o seguinte. Não, eu coloquei para vocês aqui uma ilustração que eu peguei na internet aqui. É bem legal para vocês entenderem. Tá aqui. Ó, observe aqui essa circunferência. Esquece esse valor aqui, ó. Pensa só nesse ponto A e nesse ponto B, ó. O ponto A e o ponto B coincidem nesse caso aqui, ó. Um está em cima do outro, então eu tenho um arco de 0 grau, de nulo ou uma volta completa, ok?
Se eu for caminhando com o ponto B, ó, eu vou arrastar o ponto B. O que vai acontecendo? Ele está criando um arco aqui, né? Ó. Esse verdinho é o arco que ele está criando, ok? Professor. Se eu arrastar o ponto B para cá, esse arco é menor. Se eu arrastar ele para cá, o arco é maior, não é isso? Imagina que eu pego essa parte verde aqui, aí eu estico ela. Estiquei. Vai ter um valor, não é isso? Uma determinada distância, que a gente pode medir, por exemplo, em centímetro ou até metro, não é isso? Se eu colocar aqui e pegar essa parte verde e esticar ela, o valor vai ser menor ou maior do que agora há pouco? Menor. Vai ser em centímetro ou metro. Então, isso é o comprimento de arco. O que é o comprimento de arco? É a medida aqui, ó, que a gente percorre do A até o B. Isso é o comprimento do arco, ok? E aí, professor? Oi. Vamos supor que o ponto A esteja em cima do ponto B. Aí o senhor falou que ele pode ser nulo ou completo. O que vai denominar que ele vai ser nulo ou completo? Se... É a mesma coisa. Os números... É a mesma coisa. Não tem diferença, né? No caso, como nós vamos estudar na circunferência trigonométrica, vamos estudar o ângulo, vai dar no mesmo. As razões trigonométricas vai dar o mesmo para o arco nulo ou para o arco completo. As razões trigonométricas vão ser a mesma. Certo? Tanto que tem até o pessoal que fala assim, ó, que aquela expressão dá uma volta de 360 graus. Vocês já ouviram essa expressão? Dá uma volta de 360. Na verdade, se você der uma volta de 360, você está dando uma volta completa na circunferência. Então, você volta para de onde saiu. Não dá nada, certo? Então, é o mesmo que está em zero. Ou seja, 360 é o mesmo que está em zero. Então, um arco nulo é a mesma coisa do arco completo. Aí, o que vai determinar o que a gente vai considerar? Lá na hora da razão trigonométrica. Você vai considerar o zero ou o completo lá, que vai ser 360, ok? Na hora da questão, você vê. Se ele está pedindo zero, se ele está pedindo 360, dá no mesmo. Fechou? Olha só, se eu colocar esse ponto B aqui, então se eu pegar aqui de A até B, eu vou percorrer uma determinada distância. Imagina que nós estamos caminhando aqui, ó. Eu vou caminhar aqui de A até B por cima dessa linha. Bom, eu percorri uma distância aí, né? Que eu posso botar em metro ou centímetro. Agora, se eu percorrer de A até aqui, eu vou percorrer uma distância maior ou menor? Maior, né? Então, é um arco maior. Isso é o comprimento do arco. É aqui, ó, é como se a gente percorresse por cima da linha. É o tamanho dessa linha aqui, vamos imaginar assim. O tamanho dessa linha é o comprimento do arco, ok? Agora, observe uma coisa. Cada vez que eu rotaciono aqui esse ponto B, se a gente pegar esses dois segmentos de reta aqui, ó, por que tem esse tracejado aqui no A e no B, galera? O que significa esse tracejado aqui numa circunferência? Observe que o tracejado é do centro até o ponto que está em cima da linha. Isso é o raio da circunferência, que é a distância do centro até a linha. Então, observe que eu estou arrastando o ponto B, ó, e esses segmentos aqui, que são o raio da circunferência, fazem o quê? Em torno do centro, em torno aqui do centro da circunferência. Formam um ângulo. Isso aqui é um ângulo, ó, é uma aberturazinha. Então, esse arco aqui, ó, esse arco AB, ele tem o comprimento, que é o tamanho dessa linha aqui, ó, é o comprimento do arco, e ele tem um ângulo associado a ele aqui no centro, ó, que a gente chama de ângulo central do arco. Então, o ângulo central do arco é aqui, ó, a rotação que ele faz em torno do centro da circunferência, e o comprimento do arco é o quê? O tamanho dessa linha, o tamanho efetivamente do arco. Ok? Entendido o que é a diferença entre o comprimento de um arco e o ângulo de um arco? Cadê o som do grilinho? Na próxima vou botar o som de um grilo. Certo? Então, ó, observem aqui, ó, observem esse arco aqui, ó. Esse arco AB. O que é o comprimento do arco? É o tamanho da linha aqui, ó, que a gente chama de L. Geralmente a gente atribui a letra L ao comprimento de um arco, certo? Ó. Então, o comprimento do arco aqui
Ó, eu tenho o arco AB, o comprimento dele é o valor L aqui, ó. E quem é o ângulo central desse arco aí? Esse ângulo aqui, ó, em torno do centro, o ângulo alfa. Então, nós dizemos que esse alfa aqui, ó, digamos que esse ângulo aí tem o valor alfa. Então, esse alfa é a medida angular desse arco. Significa o seguinte, que o arco AB tem a medida angular alfa. Certo? Então, o valor de um arco, ele pode ser a medida angular ou o comprimento. A medida angular é o quê? O ângulo que ele forma em torno do centro aqui, ó. E quem é o comprimento? O tamanho aqui da linha, ó. Certo? O comprimento do arco, certo? Então, a diferença aí entre comprimento e medida angular. Medida angular, o valor do ângulo em torno do centro. Comprimento do arco, o tamanho aqui da linha. Fechou? O ângulo central desse comprimento de arco aqui, ó, desse arco AB, é esse ângulo aqui, ó, formado pelo ponto A, pelo ponto O e pelo ponto B. Tá vendo? Então, a gente chama de ângulo AOB. O chapeuzinho no O para dizer que, o acento circunflexo no O para dizer que o O é onde está o centro aqui, ó, o vértice do ângulo. Certo? E a medida angular é alfa. Beleza? Então, a medida angular de um arco é o ângulo central associado a esse arco. O comprimento do arco é o tamanho da linha formada por esse arco aqui, certo? O comprimento é medido em quê? Metro, centímetro, milímetro, todas as variações de distância, né? Porque é um comprimento, então é distância. Então, é isso, certo? Para a gente conhecer o que é um arco e as suas medidas. Fechou? O que é um arco a gente já entendeu, né? Que é uma parte de uma circunferência, uma linha. O comprimento é o tamanho dessa linha e a medida angular do arco é o ângulo central associado a ele. Fechou? Quais são as unidades de medida que a gente utiliza para essas duas grandezas aí? A medida do comprimento de um arco ela é em metro, centímetro, milímetro, decímetro. Distância, é distância, né? A distância do ponto A até o ponto B. Não é exatamente distância, porque a distância sempre é medida em linha reta, né? É o tamanho dessa linha. Estica ela, é o tamanho dela. A medida angular, que é aquele ângulo central, ela é expressa em graus, que a gente já conhece, né? A gente já conhece o grau lá das trigonometrias no triângulo retângulo. E também existe uma nova medida que nós vamos estudar, que é o radiano, certo? Então, o ângulo ele é medido em graus ou radianos. Fechou? Vamos primeiro ver o que é um grau. O que é um grau? O grau... Deixa eu só ver uma parada bem aqui, galera. Eu esqueci de falar um detalhe para vocês aqui, galera. Seguinte. Observe que em um arco, eu vou colocar bem aqui para vocês verem uma circunferência maior, bem aqui, ó, junto com essa. Vou colocar uma circunferência maior. Ó, coloquei uma circunferência maior em cima dessa outra. Deixa eu só tentar aumentar bem aqui o... Ó, coloquei uma circunferênciazinha maior em cima dessa aqui, ó. Aí eu vou pegar novos pontos aqui, ó. Vou pegar novos pontos. Eu vou pegar aqui o ponto, esse ponto aqui, que tá, é como se fosse o B, eu vou chamar de B'. E esse ponto aqui que eu vou chamar de A'. Nessa nova circunferência, o que acontece? Quem é o arco A', B'? Quem é? Esse aqui. Não é isso? Agora me diga o seguinte, galera. Quem é maior? O arco AB ou o arco A', B'? Quem é maior? Qual dos dois arcos é maior? Ou eles são do mesmo tamanho? Eles são do mesmo tamanho? Esses dois arcos? Se eu pegar aqui, ó, e viajar aqui do ponto A para o ponto B por cima dessa linha, eu vou gastar uma distância maior ou menor que eu viajar aqui do ponto A' para o ponto B'? Menor.
Exatamente. De dentro é Observe menor, que, professor. observe que do ponto A' para o ponto B' é maior, não é isso? Ó? Então eu tenho um arco maior. O arco A'B' é maior que o arco AB, certo? Para eu indicar que é um arco, galera, eu coloco aqui uma curvinha em cima deles. Ó. Vou colocar aqui a curvinha para indicar que é um arco. Esse aqui ficou feio. Peraí, deixa eu apagar esse aqui que ficou feio. Então, o arco A'B' ele é maior, né? Ó. Só que observem aqui, galera. Justamente porque, ó, essa circunferência verdinha é a circunferência 1. Essa azulzinha é a circunferência 2. Quem tem o raio maior? A circunferência 1 ou a circunferência 2? A 2. A circunferência 2 tem um raio maior, né? Ó, do centro para cá, ó, é maior do que do centro para cá, não é isso? Então, o raio da circunferência 2 é maior. Por isso que o arco A'B' é maior que esse outro, por causa do raio. Vocês já viram nas pistas de atletismo? As pistas de atletismo não são exatamente uma circunferência, mas elas são curvas assim, ó. O que acontece? Na largada, a pessoa que está na raia de dentro, ela fica mais para trás do que a pessoa que está na raia de fora. Você já prestou atenção nisso? Justamente por quê? Porque se o cara dá uma volta completa nessa circunferência maior, ele vai andar mais do que aquele que deu uma volta na circunferência menor, não é isso? Justamente por causa do raio da circunferência.